Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Nós tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor todas as nossas necessidades, as nossas dívidas, as nossas enfermidades, os nossos problemas familiares. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que abre portas onde não há paredes, o Deus que multiplica o pouco e o transforma em muito. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes em que nós duvidamos do Teu poder. Nos perdoe por focarmos naquilo que nos falta, em vez de mantermos os nossos olhos naquilo que temos e naquilo que o Senhor pode fazer. Nos perdoe por tentarmos resolver tudo com as nossas próprias forças, em vez de confiarmos na Tua provisão. Queremos apresentar a Ti as nossas necessidades, obedecer à Tua direção e nos prepararmos para um grande milagre. Ó Deus, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está passando por uma situação desesperadora, se tem uma pessoa que não vê mais saída, eu peço que o Teu Espírito Santo traga sobre essa pessoa esperança. Renove a fé nesse coração agora. Mostra, Pai, a ela a vasilha de azeite que ela tem em casa. Mostra a ela que o pouco nas Tuas mãos se torna muito. Repreenda, meu Deus, todo espírito de miséria, de escassez, de incredulidade e derrama sobre essa vida a Tua provisão sobrenatural. Eu peço por aqueles que estão endividados. Oh, meu Pai, que as portas de emprego se abram para essas pessoas, que novas oportunidades surjam, que a Tua bênção financeira alcance cada lar. Eu peço por aqueles que estão enfermos, que o Teu poder de cura se manifeste sobre essa vida, que toda doença caia por terra, que a saúde seja restaurada. Eu oro por aqueles que estão vivendo algum tipo de crise em seus casamentos, que o azeite do Espírito Santo seja derramado, trazendo cura, perdão, reconciliação e amor. Que essa família não seja desfeita. Nós cremos que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva é o Deus que pode multiplicar as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa paz. O Senhor declara sobre você hoje: o dia ruim não vai te destruir. A tristeza que você estava sentindo quando acordou não vai te vencer. O mau humor que está te dominando não é maior do que o poder de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você terá coragem para enfrentar esse dia e transformá-lo em um dia de bênçãos e de vitória. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, sabia? Porque quantos mais likes um vídeo tem, ou melhor, quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Ou seja, quando você dá o like em um vídeo como esse aqui, que fala da palavra de Deus, você está evangelizando. De uma forma indireta, mas está evangelizando. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase, olha: Senhor, me dá coragem. Escreva isso: Senhor, me dá coragem. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sabe aquele dia que é ruim? Aquele dia que você acorda e já está de mau humor?
Você não sabe explicar o porquê. Você dormiu bem, nada de ruim aconteceu, mas você já acorda triste, cansado, sem vontade de fazer nada. E aí, esse sentimento que você não sabe de onde vem, começa a afetar o seu comportamento. Você trata mal quem você ama. Você responde mal. Fica irritado com tudo. Você fica impaciente. E no final do dia, você olha para trás e pensa: por que eu agi desse jeito? Por que eu estraguei o meu dia? Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. Algumas versões dizem assim: no mundo vocês terão aflições. Ele não disse que talvez você vai sofrer. Ele disse que você vai sofrer. Vai haver dias ruins. Vai ter dias de aflição. E isso inclui aqueles dias que você acorda de mau humor, sem motivo. Aqueles dias que tudo parece pesado e que você não tem paciência para nada. Mas Jesus não parou aí. Ele disse assim: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Presta atenção. Ter coragem não é fingir que está tudo bem, como algumas pessoas pensam. Ter coragem não é colocar um sorriso falso no rosto e seguir o dia. Não é esconder o que você está sentindo. Ter coragem é agir, é fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Ter coragem é não deixar o mau humor te dominar e continuar de pé, independentemente das circunstâncias. Eu vou te contar uma história. Em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi teve um dos piores dias da vida dele. Ele e seus homens voltaram para casa depois de uma batalha. E quando eles chegaram em casa, a cidade deles tinha sido invadida. As casas tinham sido queimadas. E o pior, as esposas e os filhos deles tinham sido levados cativos. No versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até que não tinham mais forças para chorar. Imagina isso, meu irmão, minha irmã. Homens fortes, guerreiros, chorando até não ter mais lágrimas. Davi estava arrasado, quebrado e sem forças. E ainda por cima, os próprios homens dele começaram a falar em apedrejá-lo. No versículo 6 diz que Davi se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo. Esse foi um dia ruim. Na verdade, foi um dia péssimo. Um dia em que tudo deu errado. Esse foi o dia, ou melhor, foi um dia que Davi poderia ter desistido. Ele poderia ter se entregado ao desespero, poderia ter ficado ali sentado, chorando, sem fazer nada. Mas olha o que aconteceu. No final do versículo 6, está escrito o seguinte: porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus, irmãos. Ele buscou ao Senhor. Ele orou. E ele não ficou ali parado, ele orou. Davi agiu. E depois que Davi orou, ele perguntou a Deus: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Eu conseguirei alcançá-la? E Deus respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E foi isso que Davi fez. Ele reuniu seus homens e foi atrás dos inimigos. Nos versículos 18 e 19, diz que Davi libertou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também libertou as suas 2 mulheres. Nada lhes faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nem coisa alguma que lhes haviam tomado. Tudo Davi recuperou. Davi recuperou tudo de volta. As esposas, os filhos, tudo que tinha sido roubado. Mas isso só aconteceu porque Davi teve coragem e porque ele não ficou parado no dia ruim. Quem sabe você esteja tendo um dia ruim hoje. Talvez você tenha acordado de mau humor. Pode ser que você esteja triste sem motivo ou está triste por causa de algum motivo. Talvez você esteja irritado com tudo, olhando para o seu dia e pensando assim:
eu não vou conseguir, eu não aguento, eu só quero que esse dia acabe logo. Você tem duas escolhas. Você pode ficar parado, deixar o dia ruim te dominar e no final do dia olhar para trás e se arrepender. Ou você pode ter coragem, você pode escolher agir e fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Tenha coragem e ore. Tenha coragem e busque ao Senhor, que é o que você está fazendo aqui nesse momento. Tenha coragem para dizer: Senhor, eu estou de mau humor hoje. Eu estou tomado pela angústia, pela tristeza, pela decepção. E eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Mas eu não quero ficar assim. Me ajuda, me fortalece, me dá a tua paz. Tenha coragem e peça perdão. Talvez você esteja de mau humor porque alguém te magoou, alguém te feriu. Quem sabe você esteja guardando essa mágoa aí, remoendo uma ofensa, e isso está te deixando triste e irritado. Tenha coragem nesse momento e perdoe essa pessoa. Solte essa mágoa. Faça o bem. Sabe, talvez hoje você esteja de mau humor, como eu havia dito, e você não sabe por quê. Mas você sabe que, se você continuar assim, você vai estragar o dia de muitas pessoas ao seu redor. Então, tenha coragem de fazer o bem, mesmo quando você não está bem. Trate as pessoas com amor, mesmo quando você está irritado. Seja gentil, mesmo quando você está de mau humor. Isso é renúncia, irmãos. Davi se fortaleceu no Senhor primeiro, e depois que ele se fortaleceu, ele agiu. Ele não ficou parado, chorando ou reclamando. Ele foi atrás do que tinha sido roubado e ele recuperou tudo. E você também pode fazer a mesma coisa. Você está se fortalecendo em Deus nesse exato momento e nós vamos continuar buscando a face de Deus, vamos orar juntos daqui a pouco. Por isso eu te convido a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva agora, nesse momento, o que tem te afligido. Coloque aqui nos comentários. E sabe o que nós vamos fazer depois de orar? Nós vamos agir, vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos praticar o bem e assim nós vamos conseguir transformar o nosso dia ruim, o dia mau, em um dia em que o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Jesus disse: tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu a tristeza, o cansaço, o mau humor, a aflição, as tentações. E Jesus te dá essa vitória. Ele te dá coragem e força para enfrentar o dia ruim e transformá-lo em um dia maravilhoso. Então hoje, se você está em um dia mau, não fique parado. Não deixe o mau humor te dominar e nem a tristeza te vencer. Busque a Deus, ore e haja. Faça alguma coisa para mudar o seu dia. Perdoe, peça perdão, faça o bem e veja Deus transformar o seu dia ruim em um dia de vitória. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui comigo e que está tendo um dia ruim hoje. Cada pessoa que acordou de mau humor, que está triste sem motivo aparente. Eu te apresento essa pessoa que está irritada com tudo. Ó Deus, perdoa ela por todas as vezes em que ela deixou o mau humor dominá-la. Perdoa ela por todas as vezes em que ela tratou mal as pessoas que a amam. Por todas as vezes em que elas estragaram o dia delas e o dia dos outros. Ó Deus, perdoa cada um dos pecados que eles pensaram, disseram ou cometeram. Limpa o coração deles, ó Pai, de toda tristeza, de toda irritação, de toda angústia, de todo mau humor, de todo sentimento que não vem de Ti. Ó Deus, assim como Davi se fortaleceu no Senhor, no dia mais difícil da vida dele, eu peço que cada pessoa que está assistindo esse vídeo se fortaleça no Senhor agora. Que elas busquem a Tua presença,
que elas tenham a atitude de orar, que elas encontrem no Senhor a força que elas precisam para enfrentar esse dia e todos os outros dias. Ó Deus, tira delas toda a tristeza, tira o mau humor, a irritação e dê a elas força e paz. A paz que transforma o dia ruim em um dia de vitória. Que todo desânimo se prostre agora diante de Jesus e que essa irritação, essa angústia, essa agonia se transforme em energia, força e vitalidade. Ó Deus, eu quero orar especialmente por aquele que está de mau humor porque alguém o magoou, o feriu. Ó Deus, dê a essa pessoa coragem para perdoar. Dê a ela coragem para soltar essa mágoa, para não deixar a ofensa roubar a sua paz. Eu oro por essa pessoa que está de mau humor porque ela mesma magoou alguém, ela mesma cometeu um erro. Dê a ela coragem para pedir perdão, Senhor. Coragem para reconhecer o seu erro. Coragem para fazer as pazes, para fazer aquela ligação, para mandar aquela mensagem. E eu oro também por essa pessoa que está mal, sem motivo. Dê a ela coragem para fazer o bem, mesmo não estando bem. Dê a ela coragem para tratar as pessoas com amor, com respeito, mesmo estando irritado, irritada. Coragem para transformar esse dia que tinha tudo para dar errado em um dia de bênção, um dia de glória. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários, cada nome que foi escrito, cada situação que foi compartilhada. O Senhor conhece aqueles que estão tendo um dia ruim por causa de uma enfermidade. O Senhor vê aquele que está tendo um dia mau por causa da falta de dinheiro. O Senhor vê aquele que está mal por causa de conflitos na sua família. O Senhor contempla essa pessoa que está vivendo um momento de solidão, que está tendo um dia ruim por causa do seu pecado. Eu peço que o Senhor dê coragem para cada uma dessas pessoas, para esse irmão e para essa irmã, para que eles tenham coragem de buscar a tua face, que eles tenham atitude para orar e para agir segundo a tua vontade. Transforma, Deus, esse dia ruim. Derrame a tua cura, a tua restauração. Supra cada uma das nossas necessidades. Conforta o coração daqueles que estão vivendo um dia de perda, de luto. Eu apresento ao Senhor cada família, cada nome representado aqui nos comentários desse vídeo. Que a tua paz, a paz que excede o nosso entendimento, que está além da nossa compreensão, guarde a mente e o coração desse teu filho e dessa tua filha. Que todos saiam daqui desse momento de oração com coragem para enfrentar esse dia ruim. Que eles busquem ao Senhor, que orem e que hajam. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos, porque nós oramos no nome do teu Filho Jesus, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós te agradecemos antecipadamente. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. O seu dia mau, o seu dia ruim, pode ser transformado em um dia de vitória, em um dia de bênção, em um dia de milagre. Isso vem de Deus, mas passa por você, passa pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu discernimento de que o dia ruim não pode te vencer. Jesus venceu o mundo. Tenha ânimo e tenha coragem. Você também vai vencer esse dia. E um dia tem 24 horas. Daqui a pouco esse dia passa. Eu estou falando isso porque talvez você não consiga colocar em prática tudo o que eu falei aqui. Mas o dia vai passar. Outro dia virá. E você pode ser vitorioso amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo
e no comentário fixado. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas Ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também, aqui para a nossa reflexão sobre esperança, a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar
para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada e a vida deles, a vida de Agar e de Ismael, foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados
de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero
é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte. Esperança onde há dor.
caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro,
que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ela, para que ele entre por ela.
e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora.
assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso
ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho.
E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra, tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta. Não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia. Mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo
pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor
renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Mais uma vez eu venho trazer uma palavra para o seu coração, uma mensagem que, eu creio, veio diretamente do céu para nós. Irmãos, eu creio que essa palavra de hoje vai trazer paz ao seu coração, vai te dar direção e vai proporcionar encorajamento, um novo ânimo para você. Amém? Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Você é tão impaciente que costuma agir por impulso e por causa disso acaba sofrendo com as consequências das escolhas erradas que você faz? Eu sei o quanto isso é difícil, mas fique em paz. Deus vai te direcionar hoje a fazer a coisa certa e Ele vai te ensinar a esperar pelo tempo certo de tudo acontecer. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida é feita de muitas experiências, muitas emoções diferentes, não é verdade? E ao escrever essa mensagem, o rei Salomão estava nos explicando que tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, momentos de surpresa e também de desilusão, momentos de sucesso e momentos de fracasso.
Salomão escreveu esse livro quando ele era já bem idoso, e as experiências que ele teve durante a sua vida lhe mostraram que as coisas mudam, as coisas se transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Por toda a eternidade, Deus é o mesmo. E Ele é o único que não falha. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não em Deus, nós ficamos desiludidos. Mas a boa notícia é que não precisamos passar por isso. Podemos confiar no Senhor todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 102 que no princípio Deus firmou os fundamentos da terra, e os céus são obras das mãos dele. Eles perecerão, mas o Senhor permanecerá. Os fundamentos da terra envelhecerão como vestimentas, como roupas. Deus os trocará e serão jogados fora, mas Ele, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador do universo, permanece o mesmo eternamente. Os seus dias jamais terão fim. O salmista está nos dizendo que tudo é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar. Então, todas as nossas experiências serão deixadas para trás. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós podemos encontrar valor nessas experiências. Podemos apreciar a vida que Deus nos deu. Podemos desfrutar do tempo presente, sem ficarmos focados no passado ou no futuro. Nós devemos viver o dia que Deus nos deu hoje. E se nós ficarmos focando somente nas coisas negativas, nas experiências ruins, essas coisas vão nos afetar muito. Essa mensagem está falando ao seu coração? O que eu disse aqui faz sentido para você? Então eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum minuto com Deus, que eu posto aqui todos os dias. Irmãos, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma alma e nós devemos zelar por isso. Não devemos colocar lixo na nossa mente, não devemos guardar no nosso coração sentimentos e emoções negativas. Devemos aprender a filtrar tudo o que acontece conosco. Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro do coração, isso Deus nos deu o direito de controlar. E eu falo isso porque Deus tocou muito forte aqui no meu coração que muitas pessoas, muitos de vocês estão ansiosos, preocupados, e isso tem roubado a sua paz, tem impedido que você desfrute dos momentos importantes da sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos sair do ambiente em que estamos e olhar para fora, ver que existe um céu, que há nuvens, montanhas, existem muitas coisas que Deus criou e que estão estampadas diante dos nossos olhos. Mas os problemas nos cegam, eles nos trazem uma cegueira e parece que nada fica bom, nada alegra o nosso coração. Nós vamos orar hoje para que o Espírito Santo renove a nossa mente, para que Deus renove a sua mente e você possa enxergar com os olhos da fé. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E presta atenção, se Deus colocou uma pessoa em especial na sua mente ou uma situação específica, escreva aqui nos comentários. O que move a nossa oração é a fé que temos em Deus. É a convicção de que o Senhor já nos deu o maior de todos os presentes, que foi o seu Filho Jesus, e que Ele não nos negaria as demais coisas que necessitamos. Você precisa aprender a conviver com a paciência. Você precisa aprender a não agir por impulso, mas deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Senão, você vai acabar quebrando a sua cara de várias maneiras.
você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai acabar se sujando com o pecado. Eu me lembro que depois que eu me converti, eu achei que as coisas na minha vida aconteceriam assim de forma instantânea. Eu pensei que tudo fosse se acertar rapidamente. E eu orei muito por isso. Mas mesmo que eu tivesse orado, as lutas continuavam a acontecer na minha família, nas minhas finanças, no meu relacionamento conjugal. Eu entendi, com o passar do tempo, que Deus me fez nova criatura, que já não vivia eu, mas Cristo habitava dentro de mim. Mas a restauração que eu tanto buscava era uma questão de tempo, e que as coisas não aconteceriam no meu tempo, da minha maneira, mas no tempo de Deus, da maneira dele. Eu continuei firme, servindo a Deus, e continuo até hoje, e eu tenho certeza da minha salvação, assim como eu sei que neste mundo eu vou continuar tendo aflições, porque foi isso que Jesus disse na sua palavra. Sabe o que acontece? Ainda tem muito de nós nas nossas orações. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor e aguardar o tempo dele, custe o que custar. Ainda que as pessoas à nossa volta nos critiquem, nos humilhem, ainda que elas zombem de nós, nós temos que entender que Deus é perfeito. Ele age no momento em que nós nos entregamos nas mãos dele. A Bíblia diz que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, se você está esperando no Senhor, saiba que Ele está trabalhando. Deus tem uma obra a completar na sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida. Temos que aprender até mesmo a conviver com a dor, com a perda, com a tristeza, com o sofrimento, mas sempre com a certeza de que tudo isso vai passar. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e por Teu amor imensurável por nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas e por todas as vezes que não seguimos os Teus caminhos. Nós nos lembramos, Senhor, das Tuas promessas em Jeremias 29, que nos traz esperança e nos lembra dos Teus planos de prosperidade e de futuro para nós. Agradecemos pela Tua presença constante, mesmo quando nós não a sentimos. Como está escrito em Salmos 91, versículo 1 e 2, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós pedimos que o Senhor ouça cada súplica que foi escrita aqui nos comentários. Que cada pedido de oração seja atendido segundo a Tua vontade. Contempla, meu Pai, aqueles que estão pedindo por saúde, aqueles que buscam pelo Teu conforto em momentos de luto, de dor, de perda, aqueles que têm buscado sabedoria para a tomada de decisões importantes e aqueles que clamam pela Tua paz em meio às tribulações. Senhor, ajuda-nos a buscar em Ti a força para superar obstáculos e a confiar em Ti com todo o nosso coração, como a Tua palavra nos instrui. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, refletindo a Tua glória em um mundo que muitas vezes está nas sombras. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que se achega a Ti em oração, que todos possam encontrar conforto e respostas no Senhor. Que a Tua presença seja real em nossa vida, trazendo cura, restauração e alegria. Por fim, eu peço que o Senhor nos ensine a valorizar cada dia como um presente Teu, como uma oportunidade para amar, crescer e servir. Que sejamos reflexos da Tua bondade e do Teu amor, levando esperança e luz a todos ao nosso redor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus ainda tem planos e sonhos para a sua vida. Por mais que as circunstâncias estejam adversas, Deus diz a você: eu estou contigo. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus.